pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao canal Fala aí JC. Estou aqui nesse momento para que possamos refletir sobre algumas coisas que vêm acontecendo aí no Brasil e no mundo. Estamos ainda em ajustes técnicos para que possamos trazer uma melhor qualidade até você, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou radialista há mais de 15 anos aqui na cidade de Juiz de Fora. Tive a oportunidade de trabalhar muitos anos como diretor de rádio e hoje eu estou aqui tendo a oportunidade de estar trazendo para você essa reflexão. Eu não entrarei numa questão polêmica, não vou discutir sobre esse assunto, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas tais que precisam ser respondidas, primeiramente pelos governantes do país. E segundo, nós não podemos deixar de fazer essas perguntas a nós mesmos, porque essas perguntas, elas vão nos dar a resposta, talvez, de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas em alguns momentos temos medo de fazê-la e em outros momentos somos taxados como radicais ou negacionistas. Isso é fato que tem ocorrido hoje no Brasil, uma ignorância em todos os sentidos, as pessoas estão raivosas, elas não estão aceitando em alguns momentos serem questionadas. E nós temos que entender que democracia é questionamento, seja a quem for. Quando alguém que faz parte da democracia, ele não aceita o questionamento, seja ele um presidente da república, seja ele um senador, seja ele um deputado, seja ele um governador, seja ele um prefeito, um vereador ou um membro do judiciário, ele está sendo um ditador ou aquele grupo estão tomando uma forma de serem ditadores sobre um sistema. E é isso que nós não queremos no Brasil. Nós ainda prezamos e oramos a Deus para que a democracia esteja presente. Mas sabemos que essa pandemia está trazendo no Brasil e no mundo sofrimento, preocupação, doenças. Muitas pessoas estão doentes porque estão há tanto tempo dentro de casa, estão preocupadas, isso causa ansiedade, depressão, tem levado ao suicídio. Isso mesmo, a mídia não gosta de falar sobre isso, porque senão ela daria razão ao outro lado. Então eles preferem não tocar nesse assunto e o barco vai navegando como se o maior problema do Brasil fosse somente a Covid. Lembrando que hoje nós ficamos tanto assustados e temos que ficar, é claro, não podemos fingir que não existe o vírus aí, mas estamos alarmados que hoje estão morrendo cerca de 2.000 e poucas pessoas por dia, mas a realidade é que em dias normais no Brasil morrem mais de 3.000 pessoas por dia. E nós não nos atentamos a isso, nós não ficamos preocupados com isso. Parece que um vírus é necessário para nos fazer refletir sobre muitas coisas na vida que já eram uma coisa corriqueira, mas que não prestávamos atenção porque não nos para. Mas agora que está nos parando, né, de todos os sentidos, acende uma luz de alerta e começamos a observar muitas coisas. Então eu gostaria de estar refletindo com você sobre 8 perguntas, isso mesmo, apenas 8 perguntas, e essas perguntas vão decidir muitas coisas para a nossa vida com o crescimento dessa pandemia. E a primeira pergunta que as pessoas se fazem em todos os sentidos é: o isolamento funciona? Porque nós olhamos isso sendo colocado para a população lá atrás, né, já o ano passado, quando no Brasil e no mundo os líderes decidiram tomar a decisão do chamado lockdown. Nunca ouvimos falar nesse nome, né? Lockdown. E de repente eles dizem que você tem que ficar na sua casa por 15 dias, que você tem que deixar os seus afazeres, largar o seu trabalho, largar os estudos, tudo, se adaptar pelo menos durante 15 dias, porque senão o sistema único de saúde aqui no Brasil, o SUS, entraria em colapso, né? Como se já não estivesse já quase colapsando em vários estados antes da pandemia. Mas ok, esse foi o argumento para que pudesse funcionar esse tal do isolamento. E nós percebemos que houve
ali não somente 15 dias que colocaram as pessoas nessa situação, houve uma prorrogação desse mesmo sistema. E que as pessoas, na sua maioria, você nunca consegue uma totalidade, na sua maioria, permaneceram em casa quase 90 dias. E nesse período de pandemia, os governos receberam cerca de 115 bilhões de reais para poder arrumar o que eles falaram que estaria tendo um problema aí de quase colapsar o sistema único. Ou seja, com isso, eles teriam a oportunidade de criar novos leitos de UTIs e também de enfermarias, talvez contratar profissionais para dar conta. Então o propósito do lockdown foi esse. O dinheiro foi enviado, as vidas foi separada. Talvez você vai dizer assim, Júlio, mas o povo não respeitou. Daqui a pouco tem essa pergunta também, mas nós vamos entender sobre isso. Mas a pergunta clara é, o lockdown funciona? Ou seja, esse isolamento ele funciona? Mas ok, se ele funciona, porque estamos há mais de um ano completamente fechados. Se o intuito maior do lockdown é fazer com que o vírus não propague, que ele não avance, por que então estamos há quase um ano fechado? E isso eu não estou me referindo ao Brasil, eu estou falando do mundo, onde países que tiveram atitudes drásticas, muito dura com a população, entre eles um dos isolamentos com mais tempo foi o da Argentina, e o engraçado é que nós olhamos uma Argentina totalmente isolada, contaminada, aumentou o número de contágio, e depois nós olhamos esse mesmo povo sai para fazer uma votação que seria para aprovar ou não um aborto, e parecia Copa do Mundo na Argentina, parecia que Diego Maradona ressuscitou, né? As pessoas em milhares amontoados se abraçando, porque foi aprovado ali, literalmente, a morte de inocentes. É uma coisa assim, imaginável de ver que o ser humano é capaz de fazer. E logo depois, o que acontece? Depois da votação, novamente o governo determina fechamento e voltam de cabeça baixinha todos para dentro da sua casa. O mesmo foi feito aqui no Brasil, isso mesmo. O mesmo foi feito aqui no Brasil. Se o isolamento funciona, se ele não pode ser quebrado, por que se abriu na época da política? Por que o vírus sumiu na época das eleições? Já sabíamos que isso iria acontecer, revelando a hipocrisia de uma sociedade governada por hipócritas. Então nós olhamos nesse momento uma sociedade, ela é liberada, né? Não, vamos usar máscara, vamos isso, tomar os cuidados, colocar máscara, etc e tal, e nós estamos preparados para ir para a guerra. O que olhamos, Brasil afora, carreatas, pessoas realmente assim, induzidas pelos próprios políticos que estavam à frente do seu comitê, que estavam à frente daqueles que iriam votar. E o que aconteceu? Depois falaram que a culpa, sempre tem que ter um culpado, né? Se tem um culpado, eram os líderes, não eram as pessoas que estavam aqui embaixo. É tanto que aqui em Juiz de Fora, houve a vitória da atual prefeita, que foi a candidata, né, Margarida Salomão. Não estou aqui questionando se ela ganhou ou perdeu, se foi de forma democrática, ok, tá lá, vai continuar governando, mas o questionamento é, se havia o distanciamento social, porque no dia da comemoração da vitória dela, aqui na chamada Praça da Estação, estava lotado de pessoas mandando o presidente tomar naquele lugar, ou seja, levantando uma bandeira esquerdista, se abraçando, sem máscara, suados, e a mídia não questionou isso. Por que a mídia não bateu nisso? Por que a mídia não questionou isso? Fecharam a boquinha, colocaram flecha na boca e nada aconteceu, nada se fala, não pode tocar nesse assunto porque ele é proibido. Mas se alguém fica sem máscara no meio da multidão, as pessoas começam a apontar, né? É igual teve uma manifestação aqui na cidade, por conta da ação da Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, ao fechar um restaurante diante do decreto existente aqui,
porque a pessoa estava vendendo algumas quentinhas. E ali as pessoas estavam revoltadas, e a repórter que estava ali, o que aconteceu? Ela, em um determinado momento, ela tirou a máscara, porque ela estava emotiva com aquela situação, e as pessoas na mídia criticando a repórter sem máscara, porque ela estava distante de algumas pessoas. Mas houve uma crítica. Mas o engraçado é que as pessoas se doem mais pela máscara do que a dor de uma pessoa que tem funcionário para pagar, que tem uma série de coisas para fazer e não consegue. Essa que é a realidade. Então nós precisamos ter um entendimento sobre isso que está acontecendo em nossas vidas, queridos. Então, se o isolamento funciona, por que então continua o avanço do vírus em muitos lugares? Por quê? É a pergunta que nós temos que fazer após um ano. Nós não entendemos isso. Como nós olhamos países como a Inglaterra, como a Alemanha, que até hoje também, há meses e meses e meses está fechada. Está fechada. E aí? Vamos ficar fechados por quantos anos? Por 10 anos? Por 5 anos? Vamos realmente cumprir a agenda globalista? Realmente nós vamos cumprir como ovelhas ou como boi para o matadouro, cumprindo a agenda globalista? Se você não sabe o que é a agenda globalista, pesquisa um pouquinho para você ver o que é a agenda 2030 da ONU, que você vai entender de tudo que está acontecendo no mundo, para que venha uma clareza melhor para você, sem sombra de dúvida alguma. E outra coisa que nós não entendemos aqui bem claramente, para que possamos ver, né? Já respondemos isso aqui para você. Se funciona, por que estamos? Então, há um ano, completamente, ou melhor, mais de um ano. E se funciona, por que está acontecendo tudo isso? E segundo que nós colocamos, né? Se é uma questão, uma pergunta que eu faço, se o avanço no Brasil é uma questão de falta de consciência dos brasileiros, como nós ouvimos, né? É comum nós ouvirmos isso. Ah, brasileiro não tem consciência, brasileiro não tem humanidade, ele não respeita, ele sai sem máscara, ele sai sem isso. Ok, vamos nesse ponto. Brasileiro é sem consciência. Num dito popular, bicho burro, ignorante, não é isso? Então eu te pergunto, por que os países que estão isolados, que as pessoas não podem sair às ruas, elas não podem sair às ruas? Para sair tem que ter uma justificativa, e isso está há meses, não abriram depois de meses. Por que eles não abriram então? Volto a dizer, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e outros países, a Argentina, que ainda está em lockdown. Se funciona, se o vírus, né, ele morre em 15 dias, supostamente, então por que estão fechados há meses dentro de casa? Por que estão há meses? Não consigo entender. Essa matemática não bate, não tem lógica. Se o isolamento funciona, então em 15, 20 dias no máximo, todo o país era para estar liberado, porque o vírus morreu, não tem para quem propagar. Ou a maioria das pessoas não estariam mais contaminados, porque nós falamos da saúde, o que a maioria dos médicos fazem com você é isso. Quando você chega num posto médico com suposto sintoma, né? Suposto, porque você não tem a certeza real de Covid, sabe o que a médica vai falar com você? Parece que você está com Covid. Vá para casa, se mantém em isolamento, se sentir dor, toma um remédio para dor e se afaste das pessoas. Ok, e aí? Então você vai para casa, aguarde piorar, para você voltar para um sistema que já está colapsado dentro da mídia, dentro do que os prefeitos estão alegando. É isso que é o tratamento humanitário que estão dando às pessoas? É isso que é a verdade de realmente trancar as pessoas para que elas possam ficar presas? Ou seja, você está colocando pessoas que já estão contaminadas, porque você acha que as pessoas realmente elas vão ficar 100% em casa? Elas não vão ter que sair para comprar alguma coisa. Elas fizeram compra para ficar um mês em casa, porque aqui na nossa cidade de Juiz de Fora, a prefeita decretou antes isolamento, beleza. Aí as pessoas estão lutando para reabrir. Agora vem um decreto estadual que vai fechar o estado, né? Aí com um decreto dado pelo governador,
de você não poder sair na rua após as 20 horas. Então, o que acontece? São mais 20 dias. Então, dá um total de 25 dias. Agora, se você não tem dinheiro para fazer compra antes, se você não tem dinheiro para comprar agora, se você não tem como se manter, o problema é seu, porque prefeito não está dando auxílio emergencial. Governador não está dando auxílio emergencial. E me desculpe, essa merreca de auxílio emergencial para uma população de R$ 250. Ah, mas que bom, Júlio, que tem, que bom, mas então vamos fazer o seguinte: se você acha correto, larga a mão do seu salário e viva com R$ 250. Você que é funcionário público, você que faz parte do judiciário, abra a mão do seu salário, você político, abra a mão do seu salário e viva igual essas pessoas com R$ 250. Aí eu vou aplaudir você. Aí eu vou te aplaudir pela sua atitude. Agora, pimenta nos olhos dos outros é refresco e no seu arde, isso é hipocrisia, isso é falta de humanidade. Enquanto as suas despesas estão, a sua despensa está cheia, você está com a sua luz em dia, com a sua água em dia, com a sua internet em dia, você deita na sua cama, vai divertir, ver a sua Netflix, e lá fora as outras milhares de pessoas que não têm esse recurso. Você vai dizer para mim, o problema é delas, é verdade. E na hora que elas resolver os problemas delas, aí vai ser um problema seu. Na hora que as pessoas resolverem um problema delas de fome, aí elas vão começar a invadir, elas vão começar a saquear, elas vão começar a roubar, elas vão começar a matar. Você deve estar falando assim: ô Júlio, você está sendo muito pessimista. Pessimista? Nós aqui no Brasil tivemos há mais ou menos 2 anos atrás uma greve da polícia no estado do Espírito Santo. Eu acho que as pessoas já se esqueceram disso. Ou seja, havia policiamento, mas mínimo, porque a maioria estava dentro do quartel, em greve. O que não poderia, mas ok, estavam. Em 15 dias, morreram cerca de 100 pessoas assassinadas. Foram mortas. Saques aconteceram. Roubos estavam acontecendo assim. A reveria na rua, as pessoas estavam com medo de sair na rua. Aí você vem falar comigo que não vai acontecer isso no Brasil afora em pouco tempo? E eu te falo outra coisa: segurança pública não vai dar conta. Se você acha que polícia militar vai dar conta disso, se você acha que polícia civil agora, que o povo ainda está passivo, você vai lá porque os governadores se sentindo ditadores que mandam e o povo tem que obedecer, porque senão nós vamos descer porrada no povo, nós vamos descer cacete, nós vamos mandar para cadeia, nós vamos multar. É fácil, por enquanto é fácil, o povo tá aceitando, porque ainda tem alguma coisinha, mas na hora que a maioria estiver sem ter o que comer dentro de casa, governadores, vocês vão ver, vocês terão o palácio de vocês invadido. E isso não é ameaça minha não, porque eu não posso fazer isso. Isso eu estou dizendo que o próprio presidente, pessoas e outras que são ligadas à direção do país estão falando sobre esse colapso social que o Brasil está prestes a viver, se algo realmente não for feito. Estamos há quase 1 ano completamente isolados dentro de casa. Esse abre e fecha, aí abre, quando o comércio começa a querer se recuperar, fecha de novo, acaba com tudo de novo. Aí vai de novo aquela pessoa para dívida. Ou seja, todos os dias empresas estão quebrando. Todos os dias pessoas estão sendo mandadas embora e não tem como recuperar esses empregos. Não tem espaço suficiente de emprego para essas pessoas. Elas vão viver de quê? De vento? Elas vão comer e beber, vão dar o que para suas famílias? Vão dar o que para o seu filho? O que? Então, queridos, nós temos que acordar enquanto é tempo. Se isolamento funciona, se o brasileiro é um irresponsável, por que os países que aonde não são irresponsáveis não está funcionando também? Não funcionou tanto que nos Estados Unidos o Texas resolveu tomar uma decisão drástica, sim, drástica, e que está funcionando. Tirou as limitações, liberou a população, não obriga mais o uso da máscara e não está tendo aumento. E aí? Estão tomando medidas, estão fazendo tratamentos com médico, com remédios que no momento existem. Como no Brasil, muitas prefeituras aderiram ao chamado
aí tratamento precoce, que hoje está endemonizado, né, pela maioria dos brasileiros, alguns médicos, algumas pessoas da área de saúde, mas uma grande parte de especialistas da área da saúde e prefeitos estão fazendo tratamento e não estão tendo pessoas, ou seja, aquela quantidade imensa de pessoas nos hospitais. Então eles estão errados? Eu queria entender agora. Porto Seguro não tem completamente ninguém hoje no hospital com Covid, por causa do tratamento precoce. Você acha que é invenção minha? Vê lá, a secretária do Estado da Saúde lá, falando do tratamento precoce, falando de tudo que foi feito, das precauções que foram tomadas, não fechou a cidade, não fizeram isolamento, tratamento precoce que foi feito, palavras dela, está na mídia, está lá todo mundo vivendo tranquilamente, como outras cidades Brasil afora. Mas não podemos de forma nenhuma, não há uma comprovação científica, então não pode. Mas pode trancar o povo em casa, pode descer a borracha no povo, pode tratar trabalhador, empresário, pai de família, pior que bandido, que vagabundo, ladrão, traficante, isso pode. Porque você não vê, né, muitas das vezes as forças policiais ou as forças públicas agindo da mesma forma que agem com pessoas de bem, agredindo, empurrando, batendo com bandido. Sabe por quê? Porque ele sabe que daqui a pouco vai chegar um advogado dos direitos humanos, que eu não sei para que serve essa porcaria de direitos humanos, né? Daqui a pouco essa pessoa vai ter uma custódia com o juiz, e o juiz vai perguntar pro bandidinho assim, pro vagabundo: aqui, meu filho, você foi bem tratado? A polícia te tratou bem? Te deram um cafezinho? Te deram água geladinha para você? Alguém te encostou a mão? Algum dos policiais que fizeram a sua prisão te trataram mal? Gritaram com você? Te agrediram? Te algemaram? Ele vai dizer: não, senhor, foi bem tratado, muito obrigado, excelentíssimo, foi muito bem tratado, os policiais foram gentis, né? Me deram um cafezinho, me deram água, perguntaram se eu queria mais alguma coisa, está tudo sob controle, meritíssimo. Enquanto o trabalhador, pai de família, ele desce a borracha, é humilhado e nada é feito. Gente, que momento que nós estamos chegando na história da humanidade do Brasil? Aonde está o judiciário calado, amedrontado, se dobrando diante dessa ditadura que está no Brasil hoje? Uma ditadura que nós estamos vivendo, e as pessoas estão caladas, aceitando todos os seus direitos, sendo rasgado. A Constituição do Brasil foi rasgada, e ali nós olhamos no Executivo, as pessoas estão assim, atônitas, mas também fazem o quê? Eu também deixo a minha pergunta aqui para o presidente da República. Senhor presidente, se o senhor, juntamente com os demais ministros e as pessoas que garantem a segurança desse país, não podem fazer nada, quem fará? Nós? Nós que teremos que ir para as ruas, como já estivemos algumas vezes, na frente dos quartéis, nas ruas, e isso não muito resolveu. Será que enquanto a população não for para a rua, não mais de forma pacífica, que vai resolver? Ou será nesse momento também que o Senhor irá liberar o exército para descer porrada na população? Ou será que não é mais fácil nesse exato momento o Senhor, como disse em uma entrevista, tomar as decisões que tem que ser tomada para que a ordem seja estabelecida nesse país, para que a Constituição seja obedecida como tem que ser obedecida? Ou será que vamos aguardar o pior, senhor presidente? Entre o pior, o senhor que vai parar na cadeia. O senhor vai parar na cadeia. Sim, o senhor sabe disso. Assim da forma que fizeram com o ex-ministro da Educação, que teve que sair como um bandido desse país para não ser preso. Da mesma forma, o senhor vai ter que sair fugido desse país quando novamente a esquerda tomar o poder, como hoje a ex-presidente da Bolívia foi presa, porque na época, quando Evo Morales saiu da presidência, quando o povo não aguentou mais,
colocado como se ela tivesse participado do golpe. E o senhor acha, senhor presidente, diante dessa narrativa da mídia, que o senhor é genocida, que o senhor não está fazendo nada, que os seus ministros não estão fazendo nada, o senhor acha que se a esquerda assumir o poder, eles vão deixar isso barato? Eles vão te caçar como se fosse um bandido, não somente o senhor, como os outros. Olha o que foi feito nos Estados Unidos com Donald Trump. Além de tirá-lo do poder, eles queriam prendê-lo, juntamente com uma narrativa da mídia, para prendê-lo. Só não prendeu pela misericórdia de Deus porque ele é um bilionário. Ele conseguiu, com certeza, ali através dos seus advogados, reverter a situação. Mas como o senhor mesmo disse, que o senhor não é rico, que o senhor não tem condição de pagar esses advogados caríssimos. Então, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, se nenhuma outra forma houver, e realmente houver um retorno, o senhor já sabe o que lhe aguarda para os próximos anos, após o senhor deixar a presidência da República do Brasil. E infelizmente é o que nós sabemos. É só olhar a última narrativa do Lula Larápio, na sua entrevista, culpando o senhor, culpando os governadores, mas só que o povo não fala dos governadores, o povo não fala dos prefeitos. Aqui na minha cidade, o povo está endeusando uma prefeita que até agora não fez nada. Ela não fez nada pela cidade até o exato momento. Nada. Eu estou falando dessa forma, então me apresente o que foi feito até o exato momento. O que foi feito? A cidade continua suja, esburacada, continua com as mesmas deficiências da gestão passada. Ô Júlio, você está querendo que ela resolve tudo? Não, eu quero que me apresente o que foi resolvido, de fato, até esse momento, em favor da sociedade, só isso. Eu não vou criticar aquilo que não tem direito de ser criticado, mas eu também não posso ser omisso, da mesma forma que nas minhas redes sociais eu critiquei o prefeito anterior a ela, o Alma Penada, eu vou criticar também. Se houver o erro e se não houver algo feito, eu vou fazer isso enquanto nós vivemos numa democracia. Sem sombra de dúvida alguma, queridos. É o que nós precisamos fazer. Não tem como, porque como que você vai ficar dessa forma? E faço uma outra pergunta para você. Se o vírus, ele propaga mais por falta do uso de máscara, do distanciamento social, e a máscara, você sabe que dentro da realidade, ela teria que ser trocada a cada 2 horas. A cada 2 horas, o que sabemos que não é feito, de forma nenhuma. Não é feito. Então, se nós sabemos que o uso da máscara que funciona, ele não funciona, então fica uma outra pergunta para nós, senhores. Se a máscara funciona, se o álcool funciona, se o distanciamento funciona, por que os presos não estão todos mortos? Por que as cadeias do Brasil não estão vazias? Por que os presos não foram exterminados? Se distanciamento social funciona, por que o judiciário soltou presos? Milhares de presos justificando a pandemia. Se é isolamento, então para que solta preso? E aonde que preso dentro dos presídios estão em isolamento? Aonde que preso dentro do presídio usa máscara 24 horas por dia? Aonde que preso em presídio usa álcool 24 horas por dia? Aonde? E eu faço um outro desafio aqui a você. Vá nos hospitais e veja lá quantos presos estão contaminados por Covid. Quantos presos estão contaminados por Covid? Vá em todos os hospitais que dizem que estão aí no seu limite. Eu quero saber quantos presos estão lá. Se máscara você não usar, é o que faz o vírus propagar. Se não usar álcool em gel, é o que faz o vírus propagar. Se não fizer isolamento social, é o que faz o vírus propagar. Eu faço uma pergunta: por que os mais de 700 mil presos no Brasil não estão mortos? Por quê? Se eles não cumprem nada do que é falado, determinado, eles não cumprem. Ou será que dentro de uma cela eles mantêm uma distância mínima de 1,5 metro? Porque aqui fora
né? Comerciante que obedeceu às regras adotadas, colocou mesas com distanciamento de quase 2 metros uma da outra para poder receber, diminuir a sua capacidade de atendimento em 50% ou até mais, não pode funcionar. Não pode. É crime. É crime contra a saúde pública. Mas o preso lá, agarrado no outro, deitado no peito do outro lá, né, com a superlotação que nós sabemos que existe aí, Brasil afora, não, ninguém comenta, ninguém fala, a mídia não fala, a mídia esquece, essa mídia militante da morte, essa mídia que quer a desgraça do Brasil, porque eles querem voltar a faturar os bilhões que eles não estão faturando, estão quase quebrando. Então o que eles falam? Entre a nossa falência e a falência do Brasil, então vamos os dois juntos para o buraco, ou vamos tomar o poder. São perguntas que nós temos que fazer, queridos. Nós somos seres racionais, seres inteligentes. Eu não estou aqui levantando uma bandeira ideológica de um lado, eu estou fazendo perguntas que precisam ser respondidas. Pergunte qualquer agente penitenciário aí, ou no caso aqui de Minas Gerais hoje chamada de polícia penal, né? Ou aí a nível já, essa polícia penal, se existe essa separação que os governadores cobram tanto da sociedade dentro do presídio. Pergunte a eles. Pergunta se as delegacias que não mandam mais preso para os presídios, porque os presídios estão superlotados, se dentro dessas celas, que até poucos dias atrás essa mídia hipócrita estava lá mostrando presos algemados dentro de carro das viaturas da polícia, porque não tinha onde colocá-las, os bandidos ficavam às vezes 2, 3, uma semana do lado de fora da delegacia, algemado um no outro, porque não tinha vaga dentro da delegacia mais. Aonde que estão esses presos agora? Aonde que eles estão? Eles estão imunes? Eu não entendo. Eles estão imunes? Então tem que contar o segredo para nós, para a gente poder espalhar para a população mundial, não só do Brasil, mundial, esse segredo que protege contra o vírus. A outra coisa também que eu gostaria de perguntar, principalmente para o Ditadória, né? O senhor governador de São Paulo, né, o Ditadório. Uma pergunta simples aqui que nós fazemos para os paulistanos e para o senhor governador de São Paulo: por que a Cracolândia, aonde tem milhares de pessoas que fazem uso de drogas ali diariamente, não há intervenção? Por que eles vivem naturalmente? Não existe contaminação entre eles, não existe. Vai lá em São Paulo, se você conseguir entrar dentro da Cracolândia, porque se você não for usuário de droga, nem lá você chega, eles não deixam. Pra você ter uma ideia, nem a polícia entra nesse local. Ou seja, traficantes traficam naturalmente, vendem. Pra você ter uma ideia, lá na Cracolândia, até mesa os traficantes têm para as pessoas comprar droga. Isso não é filme não, gente, é verdade. Vá no YouTube, pesquise para você ver, tá lá. Pô, é engraçado, mas lá não tem esse vírus, não? Por que não tem? Eu gostaria de entender o motivo por que não tem esse vírus lá. Você sabe responder? Será que o Ditadória vai saber nos responder isso? Porque ele cada dia está endurecendo sobre a população. Está colocando um peso absurdo sobre a população. E outro detalhe aqui, queridos: se as máscaras que nós usamos funcionam, se elas são eficazes, essas máscaras simples, porque essas máscaras aqui é máscara de pano, eu não estou falando de máscara de hospital, não. Eu não estou falando de máscara que são profissionais, não, que você quase não aguenta ficar com aquilo, pela grossura e pela pressão que ela te faz no rosto. Eu estou dizendo dessa máscara de pano que mandaram a gente usar. Se ela funciona, por que agora então houve uma determinação da Anvisa que nos voos agora tem que se usar 2 máscaras de pano e muito apertada? Por quê? Eu não consigo entender essas empresas, vamos dizer assim, porque não é mais, literalmente, não é algo à parte, não. Agora, tem que se aprovar rapidamente, vacina, com menos de uma semana já tem que passar rápido, porque senão vai sofrer pressões políticas. O problema do Brasil, queridos, e do mundo, é que essa doença virou política.
Política. Governadores não querem ser apertados, porque o ano que vem tem eleição, eles estão preocupados com as eleições do ano que vem. Eles não estão preocupados contigo, não. Eles querem que você se exploda. Eles querem o bolso deles cheio de dinheiro. Eles não estão nem aí para você, não, querido. A maioria deles não estão nem aí para você. Sempre foi assim. E o pior, os comunistas são os piores. É só olhar a história de Lenin e tantos outros comunistas no mundo que mataram milhões de pessoas para se manter no poder. Vamos olhar aqui para a nossa vizinha Venezuela, que está atrocidando a sua população, está matando a sua população de fome. Ou seja, os opositores. Aqueles que são pró-governo, não. O pró-governo tem alimento, né? Eles têm, mas os opositores que morram de fome, nós sabemos que chegou um ponto da Venezuela não ter mais cachorro para comer, porque as pessoas foram obrigadas a comer os animais de estimação para não morrer de fome. Nós temos esse exemplo. Temos o exemplo agora, bem próximo a nós de novo, da Argentina, que era uma grande economia no mundo, e hoje, aqui na América Latina, e hoje está falida. A Argentina está falida, está quebrada, endividada. Será que isso não é o suficiente para entendermos o que esses comunistas e socialistas estão fazendo com os países que eles pegam para dirigir? É só você olhar, não é uma questão de ideologia. Me fala um país socialista e comunista que deu certo no mundo. Coreia do Norte? A China? Queridos, então muda para a China, muda para lá, vai lá para a China, já que a China é um ótimo país. Então nós olhamos que a nossa mente, a todo momento, vai mudando, eles mudam, né? Os que são responsáveis aí, eles acabam mudando a todo momento. Uma hora põe uma máscara, uma hora põe duas máscaras, uma hora essa máscara não funciona. A Alemanha agora teve um escândalo de deputados que estavam fazendo parte de um esquema para vender máscara para os hospitais. Máscara para hospitais, ou seja, estavam ganhando uma beiradinha para fazer, né, essa intermediação. Se lá na Alemanha está assim, imagina no Brasil que não foi feito com esse dinheiro. E você sabe por que os governadores estão tão bonitinhos? Não é por causa de dívidas não, querido. Volto a dizer, esses governos se uniram para eles não caírem. De que forma? Porque roubaram muito, desviaram muito dinheiro, e eles sabem muito bem, se o atual governo permanecer no poder, essa doença daqui a pouco ela vai estabilizar. Na hora que ela estabilizar, ele vai poder colocar todo o poder da Polícia Federal e outros órgãos para investigar os desvios de dinheiro. Mas se houver um governo, né, que sempre já está acostumado com esses roubos, vai ficar quietinho, deixa, já passou, já vivemos essa fase, vida que segue, vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo, ninguém vai fazer nada. Então eu volto a perguntar para você, queridos, se as máscaras também funcionam, por que a Anvisa agora mandou colocar duas lá? E daqui a pouco eles vão obrigar você a colocar duas para poder sair na rua. Se você pode ter certeza que não tem como. Eles vão fazer isso com você sem sombra de dúvida alguma. E como fica a sua cabeça em relação a tudo isso? Hein? E faço uma outra pergunta aqui para você. Dentro dos argumentos dos governadores, estão dizendo que é preciso tomar uma decisão drástica, né? Lá do Rio Grande do Sul, um prefeito quase chorando. Eles são bons para isso, gente. Deveria dar para eles ali um diploma, né, de artistas. Não precisa nem fazer curso não, esses políticos sabem bem, né, fazer um teatrinho para o povo. Eles sabem, são ótimos em montar cenário para a população. Então nós olhamos que ele disse que teve que tomar essa decisão drástica, quanta vontade dele, quase chorando. A cara nem queima. Como aqui em Juiz de Fora, a própria prefeita, ao receber uma comissão ali de comerciantes para conversar com ela, e a resposta foi que ela está comovida com a situação dos comerciantes, está atenta,
mas que nada poderia ser feito. E que esta decisão drástica era para salvar vidas. Eu volto a fazer a pergunta para os políticos dessa nação. Os políticos dessa nação. Se é para tomar uma decisão drástica para salvar vidas, por que que vocês não estão fazendo o uso precoce? Porque vocês não estão fazendo o uso precoce de medicamento para as pessoas que querem. Por que que vocês estão proibindo médicos de darem esse medicamento enquanto outras prefeituras Brasil afora estão fazendo e está dando certo? Por quê? Se é para ser drástico, então seja drástico. Mas seja drástico de uma forma clara, porque os remédios que são dados, eles completamente não têm efeitos colaterais. Eles completamente não têm efeitos colaterais. Então está na hora de tomar uma decisão drástica. Está na hora de deixar a ideologia partidária de lado. Está na hora de deixar os conceitos pessoais de lado e fazer o que tem que ser feito de forma drástica. Não é mesmo, senhor prefeito da capital de Belo Horizonte? Porque, queridos, fica mais uma vez uma pergunta: até quando a população vai suportar de forma pacífica ter todos os seus direitos arrancados? Eles estão indo degrau por degrau. Primeiro fique em casa, depois use máscara para entrar no estabelecimento, depois você não pode entrar se não tiver de máscara e fazer o uso de álcool em gel. Agora aí colocaram as determinações no comércio para funcionar. Agora já não funciona mais as determinações, tem que fechar. Já não pode ter mais aglomerações. Agora já começam a multar. Agora já começam a prender. Agora já começam a bater. Agora já estão dizendo que você não pode receber um parente na sua casa. Daqui a pouco eles vão invadir a sua casa. Eles vão te arrancar de dentro da sua casa. Vão te bater, vão te prender em nome de uma suposta proteção. Quer pagar para ver? Pague. Tem um ano que nós estamos aí. Então pague para ver. Não vá para as ruas. Não coloque a sua máscara, não se proteja e não vá para as ruas manifestar enquanto você tem esse direito, não, para você ver. Amanhã me parece que está sendo feita uma manifestação nacional na frente dos quartéis. Uma forma pacífica, você não precisa fazer nada. Vai lá, põe sua camisa do Brasil, pegue sua bandeira, vá para a frente dos quartéis. Eles vão entender o recado. Filme, coloque nas redes sociais. Eles vão entender o recado. Nós estamos vivendo os mesmos problemas de 64, com o agravante do vírus. Que esses desumanos, esses monstros comunistas estão se aproveitando e usando a população já sofrida. Porque naquele ano prenderam deputados, estavam prendendo trabalhadores, batendo, e o povo foi para a rua clamar. Principalmente as mulheres. Alô, mulheres, vocês que dizem que são fortes, lutadoras, são a força, cadê vocês nesse momento? Foram vocês que fizeram a diferença lá atrás. E agora? Vão ser as vitoriosas só na hora de pedir aumento de salário? Só na hora de se igualar ao homem para cargo? Mas e na hora de ir para a luta? Na hora de colocar a cara para bater? Na hora de realmente colocar o lombo na frente? A força não vale? Ou só é uma linguagem esquerdista para que a sua doutrina cada vez mais esteja na mente das pessoas? Então que venhamos refletir sobre tudo isso e responda para você mesmo esse questionamento. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e do mundo, para que dias tenebrosos não permaneçam sobre nós, e que todas as hostes malignas que estão tentando trazer o caos sobre esse país sejam vencidas no nome do Senhor Jesus, tá bom? Se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like,
Que Deus possa te abençoar, tá bom? E ajude aí a divulgar o canal. Fala aí, JC. Um forte abraço, gente. Um beijo no teu coração.